nos amparar, a nos acolher naqueles momentos de angústia, a nos dar o sustento necessário para enfrentar as nossas dificuldades, mas temos que querer. Temos que querer. Não basta apenas Maria Santíssima encaminhar a ajuda para nós. É necessário que eu queira ser ajudado, que eu tenha a minha parte muito ativa na tarefa da minha mudança íntima, de deixar de lado aquela razão que muitas das vezes nos leva a tantas dificuldades. Ah, mas eu tenho razão. Eu já aprendi há alguns anos que um benfeitor espiritual me ensinou que eu todo dia de manhã eu tenho uma possibilidade de decidir se eu quero ser feliz ou ter razão. Porque não dá as duas coisas juntas. Eu não vou conseguir ser feliz e ter razão ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu ainda caminho com passos tortuosos, ainda tenho inúmeras dificuldades de absorver os ensinamentos do Mestre Jesus. O Mestre nos fala, em determinado momento, que se me amais, guardai os meus mandamentos. E para a gente guardar os ensinamentos de Jesus, não é guardar na cabeça, não. Saber decoreba do Evangelho. Porque o Evangelho, no capítulo tal, versículo tal, no livro de Mateus, fala assim. Não, não é isso. O guardar os meus mandamentos é que nós sejamos cartas vivas do Evangelho. É aplicar na nossa vida os ensinamentos do Evangelho a ponto de alguém olhar para nós na rua e identificar a gente como um seguidor de Jesus. Emmanuel fala uma mensagem para a gente no livro Caminho, Verdade e Vida, que ser cristão é andar com Cristo. Não é uma nomenclatura, um título, não. É um executor dos ensinamentos do Mestre. Esse é cristão. Esse pode se identificar como cristão porque passou a aplicar os ensinamentos do Mestre na nossa vida, na nossa jornada. Muitas das vezes a gente escuta e fala assim, o Evangelho é um hino de amor. Ouvimos isso algumas vezes. Então por que eu não moro em todo mundo? Por que eu tenho preferência? Por que tem aqueles que eu digo claramente que eu não gosto de fulano? Eu não engulo fulano. O Evangelho não propõe você engolir ninguém. O Evangelho propõe que você ame ao próximo como a ti mesmo. A proposta do Evangelho é essa. E se eu ainda não sei me amar à luz daquilo que o Evangelho de Jesus me propõe, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Porque temos que recordar que o próximo, como está na parábola do bom samaritano, ao final da parábola, Jesus pergunta ao sacerdote: quem se fez próximo do homem caído? Não é quem é o próximo do homem caído. Quem nós vamos nos fazer próximo? Por exemplo, hoje, nós somos próximos de Teresinha de Jesus, porque estamos na casa que segue a sua orientação. Então, nós estamos nos fazendo próximo dela, para que aprendamos com os seus ensinos a prática do Evangelho na nossa vida cotidiana. Quando a gente sai de manhã para trabalhar, pega um ônibus cheio, ou ele não para a gente quando está lá no ponto, ou então quando chega no trabalho e já tem uma cara não muito feliz pela nossa chegada, que é aquele chefe ou patrão, aplicar o Evangelho nesse momento. Eu costumo dizer, e eu sou testemunha, prova, que o lugar mais fácil de ser cristão é dentro da casa espírita. Aqui ninguém tem raiva, aqui ninguém debocha, aqui ninguém menospreza, porque temos a ilusão que estamos sendo vistos pela espiritualidade que nos abriga. Mas eu vou dividir com vocês tarefas, uma responsabilidade. A espiritualidade toma conta de nós 24 horas por dia. Olha que maravilha. Até aquele momento que você acha que a sua vida pode pensar besteira, também tem a sua espiritualidade lhe acompanhando os pensamentos. Porque tem uma frase muito comum que a gente escuta, né? Diga-me com quem andas, que eu direi
Se você se envolver com uma companhia, você vai se dar mal. Agora, se você for a má companhia, eu te quero no bambu. E a velha batia mesmo, era de vara mesmo, não vai com a mão não, que ela dizia que bater com a mão, não fica sem vergonha, não era assim antigamente, né? Mão, chinelo, não, era na vara mesmo. Em casa tinha dois terapeutas, né? A vara de goiaba, goiabeira, e a vara de ipê. Conhece ipê? Aquela desgrama, você dá nome, ela não quebra, rapaz, é uma tristeza. Então eram os dois terapeutas da gente, e a gente não cresceu traumatizado nem um pouquinho com a Nandalva, né? Minha mãe já na espiritualidade. Por quê? Porque nós aprendemos que não é, a nossa preocupação não é, digamos, com quem andas, com quem tu és, não. Doutor Bezerra atualizou esse ditado. Doutor Bezerra fala: diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. O nosso pensamento é o outdoor de convite para sermos acompanhados, como nos fala Paulo de Tarso na segunda carta, na carta aos Hebreus. Paulo de Tarso fala que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. E o que vai determinar a qualidade dessa nuvem de testemunha são meus pensamentos. Se eu ainda sou arrogante, se eu ainda sou orgulhoso, prepotente, egoísta, é impossível eu ter trabalhadores de Jesus andando comigo, porque eles já se desvencilharam dessas dificuldades morais. Todos nós que aqui estamos hoje, nós estamos aqui hoje inseridos na parábola do festim das bodas ou festim das núpcias. Todos nós estamos envolvidos nessa parábola. Eu vou ler a parábola para depois a gente tentar compreender a proposta de Jesus. Aí, a parábola é uma história que Jesus conta para fixar melhor o ensinamento para a gente. E nós temos muita dificuldade de arquivar as palavras do Evangelho. A gente falava com uma certa insistência, não, porque é muito difícil ler a Bíblia. A dificuldade está no meu âmbito de entendimento ou de possibilidade, porque era muito difícil aprender a andar, eu aprendi. Aprender a falar, aprendi. Muito difícil aprender a andar de bicicleta. Eu levei 350 quilômetros, mas aprendi. Então a dificuldade está estabelecida na minha vontade de executar aquilo que me é proposto, embora eu não tenha facilidade. E o Evangelho também não é diferente. E aqui no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, está no item 1 essa parábola e Kardec transcreveu para a gente. E é assim: e respondendo Jesus, se tornou a falar a segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outro servo com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão mortos, tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a casa de campo, outro para o seu tráfico, outros, porém, lançaram mão dos servos que lhe enviaram, e depois de os haverem trajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois da saída das ruas, e a quando achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído, os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que se acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala de banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido
celestial. Ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Confusa a palavra. Confusa. Hoje, não tem mais essa situação de fazer uma festa convidar todo mundo, né? Aniversário do meu neto, marcha no shopping, né? Dentro de uma pizzaria. Você pode ir, quem tu quiser, mas não vai pagar o que tu comeu. Aí vai pouca gente na festa, né? Aí não tem muita gente para acompanhar, não. Faz um aniversário na tua casa, se botar uma bola, bandeirinha e cantar parabéns alto, o vizinho vem. Então, hoje em dia já não tem. Naquela época, porque a parábola, as parábolas de Jesus, nós temos que analisar de acordo com o local, o momento e a época. Não dá para trazer literalmente para os nossos dias. Não é essa a finalidade. O próprio médico nos alerta. A letra mata, o espírito vivifica. Tirai, pois, o espírito da letra. Vamos entender a letra que Jesus propõe para cada um de nós. Porque o objetivo da parábola é despertar a gente para o sentido real da parábola. Nessa parábola em particular, você fica imaginando um conhecido seu de muitas posses, o filho vai casar, né, e convida a gente para a festa. A primeira coisa que a gente pensa, qual é a roupa que eu tenho que ir? E dependendo da festa, é colocar o traje, né? Esporte fino, é terno e gravata. Tem grupo, terno e gravata? Também tem não. Aluguel está caro, irmão. Para comprar não vale a pena, porque vai usar uma vez na vida, né? Então eles vão alugar, que também não vale a pena, porque você pega o terno e a gravata alugado e deixa o fígado lá, porque é caro que mata a conta. A menina também, não é só alugar um vestido, tem o sapato, né? Tem a maquiagem, o cabelo para fazer, então é impraticável hoje ir numa festa de alguém rico. Pobre não faz festa, porque não tem dinheiro, né? Como é que vai ficar essa história? A proposta aqui do Evangelho é criar uma visão para a gente do que representa para nós o convite de Jesus, quando ele fala lá no Mateus no capítulo 5, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A proposta de Jesus de nos chamar para ele é como se fosse as bodas, como se fosse o casamento. Porque na cultura hebraica, o casamento ele tinha uma visão de união de seres. União de seres. E era casamento para a vida toda. O casamento, na visão do povo hebreu, ele tinha uma simbologia muito maior, muito além daquela união de duas pessoas. Era a união dos homens com Deus. E quem era o noivo? Na cultura hebraica, o Messias. Quem é o Messias? Jesus. E a noiva, quem é? A humanidade. Por isso que inúmeras vezes a gente acha no Evangelho a palavra adultério. E como a gente tem a consciência pesada que a gente não foi muito honesto nas nossas relações familiares, a gente sempre associa adultério com a palavra de ser, né? E ter relações fora do casamento, para homem e para mulher. Mas eu não é mulher olhar para a cara do homem não fazendo assim com o dedo, que já está os dois lá da história. Porque nós já temos consciência que cada um de nós temos a nossa dificuldade. Eu não sei ninguém apontar para a gente. A nossa consciência já tem uma certa luminosa dizendo essa é para tu, essa é para tu. Então a visão do adultério não está relacionada especificamente na questão da fuga, do compromisso sexual com o marido, com a esposa, com o companheiro ou com a companheira. Não está no sentido de adulterar, de mudar o conceito para satisfazer a minha vontade. Por exemplo, se eu chego aqui e digo que a partir de hoje o Grupo Espírita Irmão Samaritano, a mentora não é mais Terezinha de Oliveira, Terezinha de Jesus. Eu estou adulterando uma orientação que a casa oferece.
lembramos que o convite foi feito por um rei. O rei ia fazer uma festa para o filho dele, o príncipe, em que ele convidou os amigos, ou seja, aquelas pessoas que estavam mais próximas do reino, que em virtude dos seus interesses pessoais, eles não foram para a festa que foi convidada. Qualquer semelhança com a gente é mera coincidência, porque nós estamos sendo chamados para participar da festa do Evangelho há quanto tempo, pelo menos? Então, os Espíritos sabem. Mais de 2000 anos, falou. A Beatriz está falando aqui, está certo? Ela, mais de 2000 anos? Pelo amor de Deus, vai fazer cabeça aqui sim ou não? Você também vai, né? Ah, não. Porque o Bruno já dormiu. O bicho é ele. Jesus nos convida para participar da festa. Não é 2000 anos, não. Está contando errado. É há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Porque nós somos espíritos bastante velhos. Não é velho com 80 anos, não, tá, velho? Não. Entendeu? É muito mais do que isso. Porque nós somos espíritos imortais, já temos a consciência dessa verdade. Nós sabemos que após a vida nesse corpo aqui, nós continuaremos a existir. Deus não cria nada para acabar, para exterminar. No livro dos Espíritos, lá na terceira parte, tem a lei de destruição. Aí os Espíritos dizem para Kardec, você deveria usar o termo, em vez de destruição, é lei de transformação. Porque nós deixamos o corpo em inúmeras oportunidades, mas nós, na essência, somos espíritos imortais. E o convite do Mestre, desde que ele formou o planeta, ele nos chama. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vem para a boda que eu vou propor, porque a festa do reino de Deus, sinto muito, gente, não tem carne e nem vinho. Tem a alegria de servir ao próximo, a alegria de praticar o bem para o próximo. Por isso é difícil ter convidado uma festa de Jesus, porque nós somos egoístas. Eu quero bem para mim. Eu quero bem para mim. Uma vez, numa conversa, numa outra casa, eu falei assim, olha, era evidentemente outra benfeitora que orientava as tarefas daquela casa, e aí vou trazer para cá. Imagina, Bruno, se você recebe uma comunicação espiritual, que a nossa benfeitora Teresinha de Jesus vai se materializar aqui hoje. Aqueles que não morrerem, caminho de espírito, né? Quem conseguir ficar sentado, ela vai escolher uma pessoa para ela dar o passe. Quem é que vai ser o primeiro? Eu vi os dedinhos levantando aí, mas é um só. É um só. E aí ela escolhe um para dar o passe. Cadê o nome, irmão? Júlio. Júlio? Isso. Então o Júlio foi escolhido. Aí ela fala, mas chegou agora. Eu cheguei aqui 6 horas da tarde, entendeu? Ela tem direito. Quando eu ainda não sei trabalhar com o princípio da amizade, do amor, da concessão para o outro, aquilo que eu poderia ser o único beneficiado, eu já não recebi o convite para as bodas do Senhor. Porque as bodas de Jesus, ele fala assim para a gente: chegará o tempo em que haverá guerra e rumores de guerra, pai contra mãe, filho contra mãe, filha contra mãe, nora contra sogra. Isso daí não é novidade. Desculpa, está tudo aqui. Então ela vai ter que mudar. Mentira, tá bom? Ela caiu e fala, minha mãe, uma filha. Viu? Mas Jesus já nos dizia que haveria esse confronto de opiniões na hora de receber as bênçãos do céu. E quando, na verdade, a proposta é assim, é a nora falar assim, eu preciso,
receber uma parte da espiritualidade e tenho certeza, não é questão de merecimento. Ah, não, eu vou lá porque eu mereço receber ajuda. Mentira. Não estamos nessa condição do merecimento, estamos na condição do necessitário. O maior desses é esse que está falando aqui agora, o maior necessitado de todos. Então, a proposta de a gente vir para as bodas que Jesus nos conclama é no sentido de você sair do teu círculo de egoísmo. Porque não há meio de a gente compreender que seriam beneficiados aqueles que fossem mais egoístas. Não é isso a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é aqueles que não aceitaram vir, beleza. O que diz a parábola? Que o rei mandou ir nas esquinas e chamar a todos, bons ou maus. Por isso que a gente está aqui. Porque as portas do samaritano não fecham. Havendo a necessidade, a possibilidade, a gente sempre vai encontrar o amparo, o aconchego aqui nessa casa. Todas as vezes que nós viemos aqui, nós viemos para as bodas. Embora a gente não tenha ainda a hora de ver. Mas podem ter certeza, a quantidade de espíritos aqui, felizes por vir chegando aqui, é uma coisa absurda. Porque eles sabem das nossas necessidades e eles não esperam que nós sejamos perfeitos para vir para cá. Pelo contrário, nós somos os coxos e os estropiados do Evangelho, moralmente falando, não é fisicamente. É quando eu tinha a oportunidade, tive a oportunidade de perdoar, eu não quis. Quando eu tive a oportunidade de reconhecer o meu erro, eu não quis reconhecer o meu erro. Eu quero colocar uma roupa bacana, dar um sorriso no rosto, dizer que eu sou a pessoa mais bacana do universo, mas no íntimo nem eu me convenço disso. A proposta do Evangelho é uma transformação real, não fictícia. Não é eu fazer cara de paisagem toda vez que alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu estou dentro do irmão samaritano. É eu estar lá fora, na minha vida de relação. E alguém falar alguma coisa que eu não gosto, e eu entender que aquela pessoa tem direito de ser do jeito que ela é, porque eu não mudo ninguém. O único indivíduo que eu só tenho capacidade de mudar sou eu, não é ninguém. Por isso que eu falei no início, eu tenho que decidir a cada manhã se eu quero ser feliz ou quero ter razão. Porque o conceito de felicidade é você estar de consciência tranquila diante da lei de Deus, como diz Kardec aqui no item 2, diante da lei de Deus, eu ter a consciência tranquila que eu não magoei ninguém intencionalmente, que eu não fui grosso com ninguém intencionalmente, que eu recolhi a mão na hora que eu podia ajudar intencionalmente. Nós temos que aplicar o Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é em situações específicas. Se o meu genro fizer alguma coisa para me agradar, eu volto a falar com ele. Não. Porque senão eu vou continuar sendo chamado para as bodas e eu vou continuar dando desculpa que eu não vou. É você vir para cá, para o irmão samaritano, hoje eu vou botar atenção no estudo. Hoje não tem jeito, eu vou guardar. Até porque está passando no Facebook. Tá? Os irmãos do Facebook, eles estão ouvindo a gente. E eles entendem que nós depois vamos ver de novo a palestra. Porque eu posso esquecer o que foi falado, então eu vou assistir de novo para ver se eu guardo na minha mente a necessidade da minha mudança de comportamento. Porque senão a gente vai continuar enganando a si mesmo. Porque na parábola, diz o Senhor, que mandando vir todos que estavam nas esquinas, bons e maus. Sinceramente, se a espiritualidade falasse assim, Olite, se a espiritualidade falasse assim, a partir de agora só vai entrar espírito equilibrado na minha casa. Quem vai abrir a casa? Eu vou ficar preocupado, vai ter que fechar porque vai dar perda. Não fala isso. Pelo contrário, a espiritualidade fala assim: vem de amigo para os nós que estão cansados, sobrecarregados.
falo isso. Sempre falo. É aquele poema, né? Pegados na areia, né? Bonito, né? Não existe não. Essa história de que, quando eu vi duas pegadas, era o Senhor Jesus me carregando. Não, ele não propõe carregar ninguém no colo, ele propõe aliviar as nossas dores para que nós caminhemos na direção da nossa remissão dos nossos erros. Quando a mulher adulta, chamada mulher adulta, ela é levada para Jesus e ele pergunta onde teus acusadores. Ela respondeu, foram, Senhor. E o mestre disse também, eu não te acuso. Vai e não peque mais. Olha que palavra, que frase linda de Jesus. Vai e não peque mais. O que Jesus está falando para a gente? O erro de ontem já aconteceu, tu não vai mudar. Mas tu pode hoje fazer diferente. Tendo a oportunidade de repetir o erro, você aprende com a lição e não comete o erro novamente. Já falei aqui, síndrome da Gabriela não rola mais para a gente. Não é a síndrome da Gabriela? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para o canal assim. Porque vai ser um ciclo vicioso de errar e sofrer pelo erro, até que a gente canse disso, até que chegue o convite para as bodas do Senhor, e eu falo, dessa vez eu vou aceitar. Mas para eu aceitar, diz a parábola, que o rei, indo ao salão, vendo o salão cheio, acho que foi aqui, olha, que Jesus veio, viu o salão cheio, né? Cheio de convidados. E aí, olha, e pergunta para mim, amigo, olha o termo que Jesus usa, amigo. O que Jesus está falando nessa palavra? Ele nos olha como amigos e não como inimigos. Nós não somos inimigos do Cristo. Podemos nos colocar na condição de inimizade com a palavra do Evangelho. Podemos. Mas o mestre jamais vai nos olhar como inimigo. Ele nos olha como amigo. Amigo, como entraste sem a túnica nupcial? Porque a túnica nupcial, nesse contexto que o Evangelho nos propõe, ela é composta de dois elementos muito fácil de encontrar: obediência e resignação. E aí? Obediência, diz Lázaro para a gente no capítulo 17, seja perfeito, né? A obediência é o consentimento da razão. É você fazer o que é certo, porque você entende que o melhor caminho é fazer o que é certo. Não é fazer certo porque você vai ser punido. Isso aí não é obediência. Isso aí é medo. Então, quando eu tenho a obediência, que é o consentimento da razão, eu escolho o caminho correto, porque eu sei que é o caminho que menos me trará dificuldades. E a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, eu entendo que a vontade de Deus é superior à minha. É que seja feita a tua vontade, não a minha. Até eu compreender essa resignação, o que eu falava? Que se cumpra a vontade de Deus, desde que seja igual a minha. Não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus transcende o entendimento da gente aqui no plano físico. Muitas das vezes a vontade de Deus é passarmos por dificuldades na nossa jornada, na nossa existência, que muitas das vezes nos traz lágrimas amargas. Não é que a gente, cumprindo a vontade de Deus, a tua vida vai ser um desfile de campeões, não. Não vai ser, não. É momento mesmo de agrura no coração, quando você não é compreendido nem pelo da tua casa. Porque, como diz na parábola, os convidados, o que eles fizeram com os emissários do rei? Maltrataram e até mataram eles, numa simbologia, trazendo a ação que nós cometemos com os profetas da antiguidade. Mas só que a gente não quer mais cometer esse tipo de erro. Nós já temos uma proposta sincera no nosso coração de começar a cozer a nossa túnica, de preparar a nossa roupa para que nós possamos estar devidamente vestidos para as bodas do Senhor. É uma decisão única. Depende de cada um. Eu tenho 4 filhas, biológicas, filhas
homem que estava sem a túnica nupcial é dele. Jesus fala com ele: amigo, como traste aqui sem a túnica nupcial? E aí a decisão é muito forte para o nosso entendimento, porque se fosse realmente Jesus falando: levai-o para fora, atai braços e pernas e jogai-o onde haverá choro e ranger de dentes. É muito forte essa simbologia que Jesus usa. Sabe o que significa quando levar-o para fora e atai pernas e braços? Sabe o que significa? A nossa reencarnação. Porque nós não aceitamos as orientações do Evangelho a tantas existências anteriores. Nós sempre achamos que tínhamos o direito de ser privilegiados, enquanto na lei de Deus não há privilégio. Porque todo privilégio é sinônimo de inferioridade, e Deus é perfeito, então não tem privilégio. Não há possibilidade de você sofrer qualquer tipo de separação, porque Deus não gosta de você. Deus é Pai. E é um Pai extremamente amoroso. Ele nos ama. E Jesus fala numa parte do Evangelho de Marcos que Deus conhece as estrelas pelo nome. Esse é um poema. Deus conhece cada um dos seus filhos. A nenhum ele regressa. Tem um momento do Evangelho que Jesus fala assim: se teu filho pede um pão, tu não dá uma pedra. Se pede um peixe, tu não dá uma serpente. Sendo maus da forma que sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina o Pai que está no céu. Então, se na lei de Deus não existe privilégio, não existe QI, que indica, não existe, é uma questão, é a real meritocracia. Você vai receber aquilo que você fez por merecer. A misericórdia de Deus é extensiva a todos. Só que na Terra não, nos multiversos que existem por aí. Mas a proposta de Jesus, que nós temos chamado a participar das bodas, está intimamente ligada ao que eu tenho no meu coração, porque a túnica nupcial é o que eu tenho no meu coração. Se eu ainda guardo rancor, ainda guardo. Quem aqui já passou pela difícil prova da ingratidão? Pode ver que eu. Sabe por quê? Porque a gente é orgulhoso ainda. A gente ainda é orgulhoso. A gente faz o bem ao outro esperando um eterno agradecimento. Eu nunca mais ajudo. Ajudei a que eu venho como paga. Não, porque se você seguir o Evangelho, você está com a esquerda, sem que a direita. Se eu estou cobrando, eu dei. Eu emprestei. Se eu ainda reconheço que a minha dificuldade é tamanha, que eu vou dar um abraço à Vera, e amanhã a Vera fala mal de mim, é brincadeira para mim, mas a Vera fala mal de mim, eu não posso chamar ela de ingrata, eu tenho que orar a Deus por ela. Porque Jesus quem fala, gente, não é revolta não. Teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, faz o que com ele? Viu o cacete dele? Não, ora por ele. É a proposta do Evangelho é essa. Então, se eu ainda não trago dentro de mim esses conceitos que o Evangelho me propõe, porque Kardec pergunta a Jesus, pergunta aos Espíritos, como é a caridade? Como Jesus entende a caridade? É o chamado BIC, muito conhecido no movimento espírita. Benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional. Benevolência para com todos, ou seja, eu tenho que fazer o bem, Tati, para todo mundo. Porque Emmanuel nos propõe que o bem só é bem quando é bem para todos, mesmo que não seja para mim. E muitas das vezes a gente abre mão da nossa alegria, da nossa satisfação, para a gente proporcionar a alguém momentos de alegria, de felicidade. Então, benevolência não é fazer o bem. Fazer o bem, a gente até faz, porque é circunstancial. Por exemplo, o Fernando está me cochilando, fala mais baixo, porque senão eu mando ele. Está muito cansado, mas não tinha conseguido. Pai e mãe, briga, criança trabalhar. Mas fazer o bem é algo circunstancial. Eu faço o bem
Luciana faz uma prece sentida de coração ao médico, o médico manda emissários para ele auxiliar. E auxilia. E auxilia. Certa vez uma irmã chegou perto de Chico, né? Chico Xavier, diante de uma exposição sobre a prática do bem. Aí ela falou assim: Chico, mas a gente já melhorou, né? Um pouquinho, né? O Chico já melhorou bastante. Está quase do tamanho da linha do pernilongo. Aí uma pessoa falou assim: pernilongo não tem linha. Aí ele falou: de qual planeta que você está falando? Quer dizer, em outros planetas o pernilongo pode ter unha, né? Mas a proposta do Evangelho é mesmo que para os outros, que você faça um progresso desse tamanho, para Jesus é o que é suficiente para a gente nessa existência. São avaliações completamente diferentes. Porque não dá para a gente querer jogar para a plateia. Bem, uma das possibilidades da tua existência dar errada é você querer agradar todo mundo. Tá certo? Você querer agradar todo mundo? Não dá. Se você quiser agradar a tua consciência, porque Emmanuel fala que a consciência é um juiz incorruptível. O que ele quer dizer com isso? Que quando você faz uma parada errada, mesmo que todo mundo diga: mas você, poxa, também não é assim, você não pode ficar chateado com você, a tua consciência fala assim: sem vergonha, não devia ter ficado chateado assim, tu já sabe qual é o certo. Não é assim que acontece? Todo mundo tenta amenizar, mas intimamente a gente sabe que pisou na bola e sabe que vai ter que reconsiderar aquela ação. Da mesma forma, quando você faz alguma coisa que a tua consciência bate palma para dar confiança, mas fala assim: é por aí mesmo. Todo mundo pode falar para você que você está errado. Não, teu íntimo levanta o narizinho de apestado, peitinho de pompa e vai em frente, porque você não tem quem te acuse. E esse, quem vai te acusar ou te absolver é a tua consciência. Então a proposta da doutrina é você agir não de acordo com o que o outro pensa, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque um vai querer que você faça mais desse jeito, o outro daquele jeito. E você, na dúvida, vai fazer o quê? Nada. Agora, quando você decide trilhar o teu caminho dentro da proposta do Evangelho, aí você vai seguir uma linha reta sem que você sofra qualquer tipo de dificuldade trazida por alguém. Tem um salmo de Davi que eu gosto muito, que é o Salmo 90. Salmo 90, está lá no verso 7. O Davi fala assim: 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. O que Davi está falando? Se a minha fé for consistente na palavra de Jesus, por mais dificuldades que eu tenha à minha esquerda ou à minha direita, a minha fé me conduzirá sempre para frente. Porque fé é confiança. É você ter a certeza que você está caminhando dentro dos passos que o Evangelho te propõe. Mesmo que ninguém te apoie, mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que ninguém concorde com você, você precisa ter um defensor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que é um grande objetivo da nossa jornada, da nossa caminhada. Porque quando eu me decido caminhar para Jesus, eu estou preparando a minha túnica nupcial. Vou continuar sendo chamado de amigo por Jesus, que a morosidade desse espírito é algo que a gente ainda não tem capacidade de avaliar. Mas quando Jesus me chama de amigo, é no sentido real, profundo desse termo, que a amizade para o hebreu era mais forte do que a irmandade. Você poderia dissociar, separar dos seus irmãos carnais, mas de um amigo você não tinha direito de abandonar ele, em circunstância nenhuma, mesmo que ele estivesse errado, porque a amizade é o fundamento da espiritualidade superior. Os espíritos superiores nos ajudam pelo sentimento de amizade que tem por nós. Não é por questão de mérito, ou porque a gente agora está bonitinho na vida, nada disso. É pelo sentimento de amizade. Um amigo, ele te estende a mão, mesmo que a tua mão esteja suja de lama, mas ele te estende a mão para sair, para você sair daquela dificuldade que você encontra. Então, quando você começa a caminhar para Jesus, e gente, temos
quiseram trilhar esse caminho e encontraram a real felicidade. Porque quando se fala em felicidade aqui no plano físico, felicidade é ter uma conta bancária recheada, uma casa muito boa, todos os filhos empregados, bem casados. São felicidades efêmeras, porque todos nós teremos que morrer. E o que eu vou fazer com as conquistas materiais, com os bens materiais? Nada. Nada. A real felicidade é aquilo que você vai carregar com você quando morrer. E tenha certeza, quando morrer, o corpo, porque o espírito é imortal. Nós caminharemos por longa jornada, queira Deus que em outra existência eu tenha a possibilidade de voltar aqui no jeito. Lembra? Já pensou? Você botar o pé e falar, poxa, eu conheço essa casa. Eu já tive aqui. Aquela certeza íntima. Você pode olhar a evangelização, chega a criança aqui, olha aqui. Eu vim nessa escola. E a gente a primeira vez que bota o pé aqui. A real felicidade é você saber que você está trilhando o caminho que Jesus te oferece. Que ele não impõe. O que mais balança a gente nos evangelhos, que o mestre fala assim: se quiseres vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Negar a mim mesmo é eu não querer ter razão. Sabe? Eu não querer ter razão, porque tem um ditado antigo que fala que aqueles que quiserem ter razão, ou estão no cemitério ou estão na prisão. Sabe? Ah, não, eu não vou abaixar, não vou levar essa flor para casa, tu leva problema para casa. Sabe? Leva problema para casa. Quando eu falo que eu não vou levar essa flor para casa, é outro convite que Jesus me faz e eu recuso. Hoje, sexta-feira, 10 para as 8 da noite, a gente está dando uma casa espírita falando de evangelho, gente. Já parou para pensar que transformação? Será que há 10 anos atrás eu estaria com essa proposta? Sabe? A gente já está dizendo assim, mestre, olha só, ainda não tem uma túnica, porra, estou afimzão de ir na tua festa. Sabe? A gente está aqui pelos motivos mais variados, mas nós estamos aqui. Eu estou dizendo que eu quero aprender o Evangelho de Jesus e aplicar ele na minha vida. Para quando eu sair daqui, para minha casa, eu moro aqui em Jacarepaguá mesmo, chegar em casa, sabe, eu escutar o tiroteio na Cidade de Deus, cadê o vizinho? Sabe, eu não vou dar praga. Tem que morrer, olha só que faz. Bandido não presta. Se o bandido for meu filho, será que eu vou repetir essa frase? Sabe? É você buscar os conceitos do Evangelho para aplicar ele na vida da gente, a cada vez. Não é porque o outro quer, é porque eu sei que é melhor. Porque eu sei que muitas das vezes a gente sai de casa e já sai de casa angustiado pelas dificuldades que a vida física nos oferece. Mas se eu confio em Jesus, ele disse que Deus não bota fardos pesados em ombros fracos. E se eu confio que Deus é amor, eu sei que Deus está me proporcionando um jeito de aprender para ser melhor. Não é vir aqui para a casa espírita em troca de um passe ou de uma garrafinha de água energizada, não. Isso é muito pouco. A gente é convidado para uma festa, sabe? Os meus touros e os cevados estão mortos. A proposta, gente, é festa, e festa para o povo hebreu de casamento era uma semana de festa. Hoje, para fazer a festa de 2 horas, era muito. Naquela época era uma semana de festa. Então era comida a rodo. A primeira ação de Jesus
é a alegria do marido. Porque o vinho, ele tem duas conotações. Tem um vinho que é fermentado e tem teor alcoólico, e tem um vinho que é o resultado do suco da uva. Será que Jesus transformou o vinho para deixar todo mundo embriagado? Será que a proposta da gente, de entendimento do Evangelho, é que ele embriague os meus sentidos e eu esqueça das minhas responsabilidades como homem, como pai de família, como espírita? Será que a proposta é essa? Ou a proposta de Jesus é que eu possa absorver a essência da uva para que eu possa atender melhor, com alegria, aqueles que chegam até mim? A parábola do festim das bodas é um tempo, pode ter certeza, é um convite permanente que Jesus faz para a gente. Permanente. Vinde às bodas. Ou seja, vem participar da minha alegria, da alegria do Senhor Jesus. É uma proposta individual. E não adianta, eu aceito e continuar fazendo as coisas erradas que a gente faz, não. É uma proposta de mudança. Eu aceito e vou me esforçar na mudança dos meus hábitos. Deixar o homem velho, como fala Paulo de Tarso, porque aquele que crê em Cristo, nova criatura é, como Paulo fala aos Coríntios. E é verdade, não que o passado foi esquecido, não, o passado vai ter que ser modificado, mas é que eu tenha a oportunidade e tenha o respeito do meu desejo de mudança, porque senão a crônica vai continuar sem ser aquela adequada. O Evangelho é um convite de amor. Um convite de amor para todos nós. Repito que a frase que mais me impacta no Evangelho de Jesus é: o vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Jesus propõe com um coração de Cristo. Muito obrigado. Não queremos agradecer, Paulo. Vamos cantar uma música e depois o Evaldo vai fazer a prece. Obrigado. Então vamos cantar, vamos agradecer ao Pai. Vamos lá na última.
diante da nossa necessidade, Senhor. Tivemos fome, nos deste de comer. Tivemos sede, nos deste de beber. Estávamos nus, Senhor, da esperança, e tu nos vestiste ao nos trazer para essa casa. Preso no nosso egoísmo, e tu nos liberta, ensinando-nos o amor fraternal a todos. Ainda encarcerado nas nossas camas de dores e sofrimento, e tu nos traz o bálsamo da saúde, da ajuda àquele que nos pede. Ensina-nos, Mestre, a servir o teu Evangelho na prática do bem, no amor e na caridade fraterna, para que ouçamos no futuro, Senhor, as tuas palavras santas e divinas, quando nos chamam. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Queremos, Senhor, te agradecer o amparo desse lar, erguido na terra, e teu louvor por tantos trabalhadores do bem, que ainda esperam que nós modifiquemos as nossas condutas, para que aprendamos contigo que tu és manso e brando de coração. Abençoa cada um de nós, Senhor, levando-nos em segurança, em paz íntima, para os nossos lares, aonde